nova. Estamos aqui com VR Maria, sou Abandonada. jornalista. Bom, hoje a gente vai conversar um assunto muito legal. Eu fui convidada para poder entrevistar essa pessoa maravilhosa. Aí, eu tô ficando bem. Candidata a vereador, hein, gente? Bom, o Alexandre vai me contar muita coisa sobre ele hoje, que eu tenho certeza que vocês não sabem. E aí, Alexandre, o que você tem para poder contar pra gente? Alexandre VR. Obrigado, Sol, por ter Abandonada aceitado esse candidato a convite de vereador. fazer essa entrevista junto comigo aqui no VR Abandonada. Eu acho que a época de campanha eleitoral é muito interessante para a gente poder falar um pouco mais sobre a gente, sobre as propostas. O VR Abandonada é um espaço que a gente faz muita denúncia, né? É conhecido pela denúncia. O próprio nome da página é uma denúncia, né? Abandonada. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também fazer propostas e agora é hora de apresentar propostas, mas também há a curiosidade de quem sou eu como candidato, né? Quem é Alexandre Fonseca, quem é Alexandre VR Abandonada. E aí eu tô querendo aqui falar um pouco sobre isso com você e a gente fazer esse papo. E sei que tem perguntas também depois da galera que já mandou mensagem. Eita, muita, hein? E aí eu tô aqui para responder. Mas é isso, vamos falar um pouco sobre minha vida, sobre minha história. Acho que eu sou um livro aberto aí pra gente poder trocar essa ideia. Então vamos começar? Sim. Quem é o Alexandre Fonseca? Meu nome é Alexandre Campos Inácio da Fonseca. Quem quiser ir pesquisar depois, acabar pesquisando no Google, vou achar meu CPF, dar um golpe aí. Meu nome é Alexandre Campos Inácio da Fonseca, Alexandre Fonseca. Tenho 33 anos, sou morador de Volta Redonda, nascido e criado aqui na cidade de Volta Redonda. Cresci no bairro Vila Rica, hoje há mais de 10 anos moro no Conforto, na frente ali do nosso Dragão, da CSN. E sou filho de avós e pais operários da CSN. Meus avós, de parte de pai, vieram de Ubá. Meus avós, por parte de mãe, vieram de Lavras, Minas Gerais. Como boa parte da população de Volta Redonda, né? Veio da zona da Mata Mineira, veio de Minas. E vieram aqui procurar oportunidade de trabalho, uma oportunidade de vida diferente. Meus avós, por parte de pai, vieram antes, nos anos 40, e depois trouxeram a família toda, né? E era assim, né? Volta Redonda era chamada pelo Estado brasileiro de Eldorado brasileiro, né? Onde era modernidade chegando para o Brasil e chegando. E a minha família fez parte desse processo, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Meu pai trabalhou lá dentro da usina, aposentou na usina. Minha mãe, dona de casa, cuidando da minha irmã especial. E eu também fui criado para seguir o mesmo caminho, né? Para seguir o caminho operário do meu pai, que entendia que o trabalho na siderúrgica era o trabalho da estabilidade, né, financeira, né? Que era o caminho possível aqui em Volta Redonda, uma cidade siderúrgica, e ele conhecia a gente lá dentro e poderia me colocar lá dentro, então eu tinha que fazer isso. Então eu fiz curso de eletrônica no ICT. Mesmo tendo sempre um pezinho na humanas, sempre quis estudar sociologia, história, e pesquisava no início da internet de escada, nos anos 90, pesquisava no Wikipédia sobre tudo isso, mas acabei tendo que virar para a área das exatas. Depois entrei para capacitação siderúrgica, né, na própria CSN, conheci a CSN por dentro, para trabalhar lá dentro. Entrei para engenharia, fiz 2 anos e meio de engenharia, pouca gente sabe. Quando eu falo assim sobre isso, quando eu vou nesses espaços, né, mais longos, eu consigo falar sobre isso, mas são as poucas vezes que eu toco nesse assunto, né, porque é uma parte da minha vida que é isso. Eu fiz 2 anos e meio de engenharia e larguei e fui seguir adiante, porque eu decidi que eu queria fazer outra coisa, né, que eu me formei em psicologia, hoje sou formado em psicologia na UF, né. Então é um princípiozinho assim um breve resumo de como eu cheguei até aqui, né, das minhas origens, e eu acho que conta um pouco, né, dessa história. Eu falei depois da formação, de eu sair da engenharia, porque eu não aguentava mais aquele curso aqui, né, na UF. Eu tenho todo um pensamento, dá até um podcast para falar sobre os cursos de exatas na UF aqui em Volta Redonda, e também para além disso, todo um problema. Mas aí depois disso eu decidi, falei que não, que para mim não dava mais para eu poder viver seguindo essas imposições, né? Acho que imposições de outros, né? Ou de uma vida que
querem para mim ou que acham que é o certo, que deveria, né? Eu, como filho de classe operária, eu sempre lembro do meu pai falando que primeiro eu tinha que me garantir como trabalhador. Primeiro eu tinha que garantir a minha sobrevivência. Depois eu faria o que eu queria. E eu lembro que eu pensava assim, então sempre tive muita facilidade com matemática, sempre tive muita facilidade. Então eu vou fazer engenharia, vou ganhar meu dinheiro e depois vou fazer psicologia. Depois que eu tiver mais velho, eu faço o que eu quero, agora eu vou trabalhar, juntar meu dinheiro para fazer o que eu quero depois, né? E essa é a realidade de muitos. Na verdade, eu tive até sorte, na verdade, né? Eu tive muita sorte na vida de ter ainda tido essa mínima estrutura para poder me garantir um curso técnico e tudo mais, mesmo não tendo seguido na área. Mas também que acabou me adoecendo na época um pouco, porque não era o que eu queria de forma alguma para minha vida. E acho que acho que dialoga um pouco hoje com o que eu faço, né, como militância política, né? Eu acho que a gente vai falar mais tarde, depois de um problema que eu tenho, né? Eu tive problema genético, hereditário na visão, que me tirou do trabalho lá para 2016, mas da onde eu decidi que eu iria seguir o que eu quero fazer, que é a psicologia. Eu já estava, na verdade, na psicologia, mas que eu vou fazer o que eu quero agora. E o que eu quero agora é brigar, é dar paulada em quem merece, na minha visão, né? Então, tem feito isso um pouco não bastante, para ser sincero. Sinceríssimo. E você sempre teve, assim, essa sede de mudança, essa coisa de querer mudar, porque eu vejo, assim, muita gente ela satisfaz com aquilo que ela tem, com aquilo que ela escuta, com o que é passado, né? E de onde que veio isso de você? Eu acho que veio. É interessante, é uma pergunta muito, muito sagaz, assim. Eu acho que veio justamente dos meus pais, né? Desde que eu era novo, eu lembro dos meus pais irritados com o FHC. E eu lembro da campanha, fazendo campanha pelo impeachment do FHC em 98, pela questão que o FHC tinha comprado votos na Câmara Federal para poder conseguir passar a reeleição. Isso eu tinha 7, 8 anos, mas eu lembro disso e a questão de compra de votos e toda uma briga, né? Que na época a gente ganhava até régua de escola, régua escolar com o número do eleitor, assim. Era uma parada muito bizarra e minha família sempre foi muito engajada com isso. Eu lembro que quando o Lula ganhou em 2002, né? Então o sindicato montou um telão lá na vila e a gente foi comemorar, né? Então minha família sempre esteve minimamente envolvida nessa questão política. Meu pai, dentro do CSN, ele foi da CIPA, que é um setor que tem estabilidade trabalhista para poder defender o trabalhador lá dentro, defender das questões de segurança do trabalho, então é um cargo eleito. Então, desde pequeno, eu sempre questionei muito, né? Eu sempre questionei, pesquisei, como eu falei, eu estudei em algumas escolas de bairro, no Vila Rica, ali onde eu morava. Eram escolas muito pequenas, e eu não tive aula de sociologia, assim, nem no ICT, porque o ICT era muito virado ao técnico, então a gente tinha 13 matérias técnicas e 7 matérias básicas, não tinha sociologia. Era muito engraçado, porque eles tinham no currículo, como era obrigado a ter sociologia, eles repetiam a nota de história e sociologia, era isso. Então não cheguei a ter uma vida de grêmio estudantil ali no CT, mas, nem ter mesmo o contato com a militância e formação política, de fato, ali nesses lugares estudantis, mas sempre gostei de ler, de pesquisar, então na época a internet já era, né, acessível ali a gente, né, naqueles lugares. Então, essa vontade minha, sempre lembro desde 12, 13, 14 anos, eu lembro que eu já me identificava como radical, sempre me coloquei como radical, de não concordar com o que estava vendo, com o que estava acontecendo. Começou muito cedo. E a campanha política sempre me moveu muito, né? E via aquelas imagens e a fome no Brasil, né? E sempre essa revolta é uma emoção, né? Que me move também, né?
a gente fala do governo Lula e todas as críticas que a gente tem ao Lula e à Dilma, mas e aí tinha o Fome Zero, né? E realmente o Brasil saiu do mapa da fome e teve todo esse avanço. Isso mexeu muito, porque realmente a fome é o mínimo, né? E a gente começa a tentar lutar por mais e por mais, por mais. Então eu sempre minimamente fui ligando a isso, até que em 2014 eu era muito mais para um lado mais anarquista, assim, não adianta, partido político é corrompido, o sistema burguês não serve a gente, não tem como a gente mudar, a Câmara é formada por uma galera de capitania hereditária, que você não vai conseguir tirar isso, tá tudo perdido. Eu fiz em 2012, eu fiz campanha em Volta Redonda, Neto e Soinho, eu fiz campanha pro voto nulo, assim, eu fazia, não, vamos tentar fazer 30 mil galera votando nulo para mostrar que esses caras não representam a gente, papapá. Numa vibe muito dessa de que a gente precisa mudar, a gente precisa, mas o caminho é organizar e revolução e o partido não representa e tal, tal, tal. Mas em Volta Redonda eu não consegui encontrar esse grupo de pessoas que pudesse, junto comigo, também fazer uma diferença. E aí eu procurei um partido político, né? Então eu sou desde 2014, então estou 10 anos no mesmo partido político, estou no PSOL há 10 anos. Muitos criticam, muitos falam, né? O PSOL, E por que você escolheu o PSOL? Eu sempre me considerei, como eu falei, radical, né? E minha radicalidade sempre foi à esquerda. Quando o Lula ele chega no poder com muita promessa e a gente tem muitas esperanças e sonhos de que aquilo ali vai se concretizar mais para frente. E quando estão no final do segundo governo Lula, no primeiro governo Dilma, a gente já vê que aquilo ali já não estava dando mais certo. Sim. Eles caem para a direita, tem que fazer conciliação. E aí eu falei, não, eu pensei, tinha duas possibilidades, PT e o PSOL. Eu falei, não, o PT não me cabe, eu preciso de algo mais antissistema, eu preciso de algo mais radical, algo mais que vá na origem, né? Uma radicalidade que vá à origem do problema. Eu tenho entendimento hoje que tem uma direita radical que concorda com alguns pontos que a gente tem no entendimento de que o sistema hoje não funciona, né? O sistema não funciona hoje. A esquerda, no meu ver, ela se tornou, né, defensora do sistema vigente. Ela defende as instituições, o STF, ela defende a própria Câmara de Deputados menos sendo minoria. E quem contesta é a extrema-direita. Essa galera não representa, o STF não representa, é contra o Xandão, contra essa galera. Sendo que eu também odeio o Xandão, né? Eu odeio o STF, odeio a própria Câmara. E o problema é que existe esse centro, e a centro-esquerda e centro-direita, que eles, na verdade, querem manter tudo do jeito que está. E aí, por isso que até meu slogan né? É preciso revolucionar. E Volta Redonda tem muito disso, né? A gente precisa de uma mudança quase que radical, porque se a gente mesmo que saia, então saiu o Neto, entrou o Samuca. O Samuca teve 4 anos que ele foi tentando no começo mudar um pouco e viu que não tinha como mudar, era 4 anos e voltou do mesmo jeito que era trazer os políticos de sempre pro lado dele, que a América Tereza, Baltazar, Nelson Gonçalves, toda essa galera, Maurício Batista, toda essa galera foi pro governo do Samuca. Ele basicamente fez o mesmo governo do Neto, só que com menos habilidade política, e a parada desandou. Então, a menos que haja uma mudança radical no sistema de Volta Redonda, uma refundação, não adianta a gente chegar lá que vai ficar 4 anos, a gente pode eleger agora, vai ficar 4 anos, volta de novo alguém do grupo do Neto e que tem o capital político dele e por isso, então, pela vontade e entendimento que é preciso uma certa radicalidade dentro dessa briga, né, a gente só conseguiu 8 horas de trabalho, de jornada de trabalho, porque tinha gente pedindo 6, né, enquanto eram 12 horas de trabalho. Tinha gente falando, os anarquistas falavam, não, tem que ser 6 horas de trabalho, né? Era a galera que brigava pelo direito ao lazer, pelo direito ao descanso, né? Era uma briga social e tudo mais. E a gente chegou a 8, falou que ia avançar, nos últimos 60 anos não temos avançado, em alguns lugares da Europa, França, em alguns lugares tem diminuído, mas só conseguimos avançar porque teve uma galera que falou que não, vamos além. Aí para não ir além, né? Acabou isso. Então, a minha posição pelo pessoal é que hoje, dentro da instituição, da possibilidade de eleger alguém, dentro do que eu acredito, é o que me contempla nesse momento. Mas tem disputa também dentro do próprio partido e a gente está sempre construindo, né, debates e cada um coloca sua posição e não tem nada fechado nunca.
Interessante. Você bate de frente com muita gente grande, né? Mata. Você nunca teve receio de nada? Eu tenho receio, né? Eu acho que quando, quando eu decidi que eu iria tomar esse caminho de militância mais como uma parte maior do meu tempo, né? E aí eu acho que entra até voltando um pouco, né? Em 2015, 2016, eu saí da engenharia, eu entrei pro pessoal em 2014, tinha acabado de sair da engenharia, e eu decidi que eu queria fazer psicologia. E ali eu falei, meu pai e minha mãe falou, cara, vocês têm certeza que vai fazer isso? É, você tem 22 anos, você pode voltar para uma formação técnica e trabalhar em algum lugar e tal, mas não tem como a gente continuar te sustentando. E você já está nesse curso, né? Então, o que você vai fazer? Né? Você vai fazer vestibular de novo para psicologia e tudo mais, mas você precisa de alguma coisa, alguma base. Você tem certeza que você não vai continuar na engenharia? E eu falei, tenho certeza, eu não aguento mais, esse curso está me adoecendo, ou eu continuar aqui ou eu enlouquecer. E eu prefiro não enlouquecer. Então eu vou sair. Saí do curso, que não foi uma decisão fácil, como eu falei, passei lá 6 semestres, né? Na UF da Vila. E aí eu comecei a trabalhar de pedreiro com meu pai. Meu pai estava fazendo uma obra na casa da minha tia. Fiquei 1 ano trabalhando com ele de pedreiro. Eu ajudava ele, fazia massa, a gente construiu a casa mesmo ali durante 1 ano. Fiz o processo seletivo do IBGE em março de 2014 e fiquei em terceiro lugar, fui chamado em dezembro de 2014, né? E aí comecei a trabalhar no IBGE, e no IBGE era assim o ideal, porque ele permitia ali o horário, né? Como eu fazia pesquisa de domicílio, eu tinha meta para cumprir, então eu podia fazer horário, podia trabalhar final de semana para cumprir os objetivos de noite. E o curso de psicologia que eu também passei, né? Passei na UF, consegui fazer vestibular e entrei em 2015. Também era integral, então tinha aula de manhã, tinha aula de tarde, tinha aula de noite. Então eu consegui encaixar nesse período todo. Mas aí foi no meu primeiro semestre de psicologia, em fevereiro de 2016, eu comecei a perder a visão. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Eu fui internado, fiquei uma semana internado para descobrir o que era. Achavam que fiz todo tipo de exame, não conseguiu encontrar o que era. Achavam que era uma neurite, que era uma inflamação do nervo óptico, me deram uma bomba de corticoide. Saí de lá, mas não melhorou. Continuou piorando, continuei procurando tratamento e em março de 2016 um médico de Juiz de Fora falou, olha, isso aqui tá com cara de neuropatia óptica de Leber, que é uma condição genética extremamente rara. E eu olhei a descrição e na hora eu falei, é isso que eu tenho. E aí, na época, eu procurei, né, fiz o teste, né, deu positivo. Não tinha tratamento, como ainda não tem hoje, é uma doença incurável. E aí eu fui atrás do INSS, né? Eu estava trabalhando no IBGE, fui atrás do INSS, me deram meses de dispensa até que eu fui aposentado. Então eu aposentei com 25 anos. Então eu acabei aposentando, eu já era militante político, já era de um partido, mas aposentei em um período muito difícil também da minha vida, onde tanto quanto fisicamente, né, eu entendendo meu corpo, as limitações, o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo também entender a minha posição dentro de uma sociedade como 25 anos aposentado, o que eu iria fazer. E daí eu consegui ter um pouco mais de tempo também para militância, né? Entre idas e vindas, entre dificuldades, eu tive que parar o curso em 2019 por causa de saúde, não estava conseguindo sair de casa, assim, problema de saúde. Mas continuei estudando, continuei em casa, estudei a questão do transporte público. Então, hoje, em Volta Redonda, sou uma das pessoas que mais entende de transporte público, né, do problema que tem o transporte público, sobre todas as questões de contratos, todo o histórico, assim, eu e pouquíssimas pessoas em Volta Redonda entendem a profundidade do problema, porque eu estudei muito, fui muito atrás disso. E então, e o meu interesse veio da própria questão da academia, junto com na psicologia, entendendo a vida social, entendendo
como a gente podia viver em sociedade, como o ônibus gratuito ele pode ajudar as pessoas a saírem mais de casa e olharem umas nas outras e viver o comércio. E daí também tem muita questão do próprio VR abandonada, né? Mas aí quando eu começo a militar mais com a questão do transporte público, né, e a pauta do tarifa zero e a gente criou um programa chamado Desencatraca. A ideia era quebrar a catraca, né, metaforicamente. E aí a gente vai, panfleta e cria um abaixo-assinado, isso em 2019. Do abaixo-assinado pedindo para que tenha tarifa zero em Volta Redonda, para que sejam, na verdade, todos os ônibus sejam gratuitos. A gente fez estudo, embasando, tudo mais, tudo mais. E aí eu vi que eu não tinha mais volta, assim. Eu gostei de panfletar, eu gostei de estar na rua com as pessoas, eu gostei de estudar isso. E eu entendi que eu me encaixava naquele espaço. E o partido, na época, precisava de gente para ser candidato a vereador. Eu vim como candidato a vereador. E nas redes sociais, e comecei muito nas redes sociais. Comecei com o Facebook. E estudando Volta Redonda, né? Então, a questão dentro dessa pergunta, né? Estudando Volta Redonda, a CSN é inescapável, né? Ela tenta se esconder, mas ela é inescapável. O próprio governo Neto, ele vem, vai, e em algum momento ele morre, né? Mas a CSN, ela fica de alguma forma, né? Nos últimos 80 anos ela é presente, mesmo que tenta se esconder. Então não tem como escapar. E aí entra no momento de pandemia em 2020, onde eu começo a bater que todo mundo em Volta Redonda é vulnerável, né? É zona de risco por causa da poluição, né? Porque a gente tem aquela ideia de que os idosos, eles são um grupo de risco porque é idoso e tal para coronavírus. E eu comecei a bater, não, assim, em Volta Redonda todo mundo tem problema respiratório. Porque na época também, asmático, não sei o quê. Volta Redonda todo mundo tem problema respiratório. Então a gente tem que colocar essa responsabilidade na CSN. Então a ideia era, e ainda é, responsabilizar a CSN pelo que ela faz, que é poluir a cidade, né? E além de outros, e a gente vai estudando e vendo mais uma dezena, centenas de coisas que ela faz com a cidade que são problemáticas. E aí juntou, então, essa vontade minha de ir com tudo, essa vontade minha de não fazer pela beirada, tipo, vou fazer, vou investir, vou atrás, vou aprender. Eu fiz meu primeiro post, até fiz um stories hoje sobre meu primeiro post. Era eu na prefeitura falando em 2013, falando lá no megafone, em 2013, nas jornadas de julho de 2013. Mas eu fui seguindo e a ideia é isso, é fortalecer. Em 2020, eu não sabia usar Instagram, não sabia, mesmo tendo postado em 2013 um post, em 2020 eu não sabia postar um stories. Eu lembro que eu perguntava para um amigo meu, como assim stories? O que é? Ele falou, cara, as bolinhas que aparecem ali em cima. Eu falei, mas bolinha, eu só vejo para no feed. Aí eu comecei a clicar e ver e falar, caraca, como que usa? E aí eu fui na base da Mar. E eu acho que a gente encontrou um nervo, uma coisa central, assim, uma coisa nevrálgica, assim, do problema do CSN em Volta Redonda, que tocou, né? E a gente tomou a decisão de não recuar, né? E aí, quando tomou a decisão de não recuar, e aí a pergunta original, que eu tô há 15 minutos falando, se tenho medo ou não. Eu tenho medo de muitas coisas, né? Não vou dizer que sou herói, que sou Marte, não me pretendo ser isso. E 7 processos de uma empresa do tamanho que a CSN tem contra uma pessoa só não é fácil de se levar, né? Assim, e ela tem ao liminar que eu tomei, eu sempre falo levei, porque parece que é uma briga, né? Uma sensação de briga, né? Eu sempre falo, eu bato, mas também apanho. A liminar que eu tomei 2 semanas atrás, 17 advogados da empresa assinaram a liminar, né? É uma demonstração de poder, sendo que eu não pago advogado nenhum, advogado militante. Então, e eles continuam atacando, né? E eu vou continuar atacando. Eu penso até que ponto que eles vão chegar, né? Até onde eles estão dispostos a ir. Eu sei que eu estou disposto a ir até eu tiver vida.
E eu quero ver até onde que eles vão. Ó, vamos ver quem que dobra a aposta mais. Bom, mas como que foi assim o primeiro ataque que te fizeram? Como é que você reagiu? A gente sempre fala, né, que eu escuto, quando a gente começou a página, o primeiro post da página é justamente sobre o escritório central. Depois a gente faz sobre recreio, depois faz sobre centro de puericultura. O recreio já estava parado, tinha 1 ano. Então, assim, a CSN era central na ideia da página, né? Tanto é que ela tem mais de 190 terrenos imóveis na cidade, 20% do terreno de Volta Redonda é dela. Então, falar de abandono em Volta Redonda está muito interligado com a CSN. Nosso símbolo, né, era o antigo mural do metalúrgico ali, que tem toda uma outra questão, que daria toda uma outra live também sobre isso. É o mural do metalúrgico ali, que entre a Nossa Senhora das Graças, passando Manuel Peixoto pro Aterrado, né, é o símbolo ali do VR Abandonada, está escrito VR Abandonada meio que em formato de picho. Então sempre teve essa conexão muito forte com a CSN. E quando a gente começa os posts e começa a ganhar seguidor, 2, 3, 4, 5 mil seguidores, a gente começa a escutar burburinhos de que estão sabendo da gente, estão acompanhando da gente, pessoas próximas que trabalham na CSN falando, olha, vieram perguntar de você, quem é você, tal. O pessoal de São Paulo veio aqui, perguntou de ver quem que tem uma VR abandonada. Então isso entrou no radar já logo no começo, assim, já no primeiro ano já entrou. Olha, a gente sabe que tudo que a gente está postando eles estão lendo, né? Eu sei que eles processaram outras pessoas, né? Então, o primeiro processo não foi uma total surpresa, mas quando a gente está indo para o segundo ano de VR Abandonada, em 2023, em 2022 foi o ano da eleição. Eles chamaram a gente para conversar, né? Na época, o assessor de imprensa da CSN, Alexandre Campbell, mandou uma mensagem para mim no meu WhatsApp privado e falou: sou assessor de imprensa da CSN, a gente tem aqui, hoje está vindo o diretor institucional da CSN, que foi ex-ministro do governo Lula, ex-ministro da Justiça do governo Lula, como, tipo assim, ele já sabia minha vertente política e tudo mais, né, fez a investigação dele. E ele colocando na mensagem para tentar me conquistar, entre aspas, para fazer essa reunião. Seria uma ótima oportunidade para vocês. Na época ainda era eu e mais algumas pessoas. Seria uma ótima oportunidade para vocês, tudo mais, papapá. E bateu aquela curiosidade, o que eles vão falar, né? O que eles querem com a gente. E aí eu conversei com alguns amigos e a gente tomou a decisão, não vamos aceitar, né? Até por uma questão histórica, assim. São vários motivos porque a gente não aceitou, acho que isso é importante. Muita gente falou, por que você não vai? Tem que ir conversar, você não está aberto ao diálogo, tal. O diálogo tem que ser feito com a população, não comigo, né? Portas fechadas, ele está falando comigo, não quer dizer nada, né? Pode falar o que for ali, se não for gravado, não faz diferença nenhuma, né? O que ele deve não é a mim, o que a CSN deve é a Volta Redonda, é o país como um todo, o mundo, o que ela polui, né, e tudo mais. Então, para mim, não faz diferença eu estar lá nessa reunião ou não. Outra que é um motivo histórico de pensar que, na verdade, uma das grandes desmontes do movimento social em Volta Redonda, ele ocorre justamente na época da privatização e da perda do sindicato combativo em 92. Então, em 92, a gente perde o sindicato combativo, que era da CUT, para a galera que era dos Pelegos, que era a força sindical que estava surgindo na época, que é um sindicato de conciliação, que já queria conversar com o patrão e tudo mais, que a CUT era o combativo, fazer greve, era greve, né? A maior greve de Volta Redonda não foi onde morreram os trabalhadores, foi em 1990, durou 1 mês a greve, né? E aí, em 92, a CUT perde, entra os Pelegos, e um grande símbolo daquilo é quando essa galera assim, é vista conversando com o presidente da CSN. Né? Então, eles perderam moral com os trabalhadores estão vendo, pô, os caras estão trabalhando, estão conversando com os diretores. Né? Então, a gente não pode repetir esse erro, a gente não pode dar uma mensagem coletiva para a população de Volta Redonda que a gente está ali de qualquer forma em conluio com a CSN, conversando com eles. A gente está disposto a fazer lives com eles, a fazer assembleia, audiência pública,
participando, onde eles participem, apesar das participações que eles fazem sempre são muito ruins, né? Mas que fique registrado, né? Que são ruins e fica para todo mundo ver, porque eles não têm muito a dizer. Mas uma porta fechada, sem condições. Sim. E o que você pode fazer para poder mudar isso? Não, eu estava falando, né, com relação à questão dos processos e a dificuldade que tem sido, e essa é uma pergunta que eu tenho me feito também, né? Quando chegou os primeiros processos, eles chegaram às vezes veio de 2 em 2. Dá até pra fazer uma musiquinha. Os processos vêm de 2 em 2, alguma coisa assim, mas são 7 processos, 5 criminais e 2 civis, e os 2 primeiros processos que vieram, eu sabia que em algum momento viria, né? Não posso dizer que foi surpresa ter vindo o processo, né? Quando chegou a eliminar não, o processo, o oficial de justiça me mandou mensagem pelo WhatsApp pela primeira vez, falando que era oficial de justiça. Estou aqui intimando, fazendo intimação, ação do CSN e tal. Primeira vez, processo número tal, tal, tal. E bateu aquele susto, foi tipo segunda-feira, 8h30 da manhã, né? Bateu aquele susto e eu tinha reunião logo depois com o Ministério Público Federal, assim, que a gente tá desde o ano passado tendo reuniões com o Ministério Público Federal por causa da questão da poluição. E aí eu tinha outras reuniões, dia normal de militância. Mas aquilo foi batendo em mim, né, cara? Processo, e eu fui ver o motivo do processo e fui cuidar de quais posts. Todos os processos são por causa de posts que eu fiz, né? E aquilo foi caindo e batendo na realidade. E eu comecei a passar, quando foi 5 horas, eu ia sair para uma outra reunião, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, falei, eu vou ficar em casa. Eu comecei a passar mal, achei que era dengue, e tremia, e aí no dia seguinte eu fui ver que era ansiedade, assim, dos processos, né? Mas ao mesmo tempo, eu continuei fazendo o que eu continuava fazendo. Assim, na verdade, eu dobrei a aposta, né? No dia que chegou o terceiro processo, eu fiz um post com uma montagem com o fundo de um cigarro, escrito, né? Você adoece. E mostra a poluição do CSN com o logo da CSN, assim, né? Inclusive virou outro processo. Mas então eu insisti na aposta, entendendo que eu estou falando a verdade, e que a forma que eu faço tem dado resultado. É essa que é a questão também, na verdade, né? Porque e é o grande dilema, né? Porque dá para fazer de outro jeito, né? Eu lembro que um cara lá no começo, deve ter uns 2 anos, que a página estava no começo, um cara veio falar comigo no bar, cara, pô, você faz um trabalho maneiro, mas, pô, não bate de frente, vai de ladinho, que não sei o quê, papapá. Mas tanta gente nos últimos 20 anos bateu de ladinho e deu resultado, sabe? Não deu resultado. A gente sempre vai ter gente, sempre vai ter gente negativa, sempre vai ter gente contra, sempre vai ter gente criticando. Mas eu tento fazer uma média entre o positivo e o negativo. A gente não consegue agradar todo mundo, mas a gente tem que agradar ou estar junto com um percentual da sociedade de tamanho suficiente para que a gente consiga ter resultados de fato, né? Então eu acompanho as críticas, vejo o que o pessoal coloca, ao mesmo tempo eu vejo as curtidas, vejo o apoio na rua, e o pessoal dando apoio. Então, assim, os métodos que a gente tem usado são métodos duros, né? Alguns processos que eu levo, eu fiz hoje até um react de um dos processos que eu levo, são ridículos, são absolutamente ridículos, né? Onde eu falo, então entrando até nesse assunto de processo, né? Mas onde eu falo sobre a questão do Volta Grande 4, que é um bairro que está todo contaminado, isso é fato público e notório, o Ministério Público Federal já reforçou várias vezes, está contaminado, tanto é que tem placa lá dizendo que você não pode plantar nem fazer poço artesiano, né? Se não tivesse contaminado, não tinha placa, até hoje as placas estão lá, né? Então, você passa na frente do bairro que tem o CIEP assim na frente e você tem as ruas do bairro Volta Grande 4, e a cada 2 ruas tem essa placa bem claro, não plante,
não faça poço, se for perfurar, ligue para a linha verde da CSN e tudo mais, né? Então é um fato público e notório. Eu fiz um post todo embasado em artigos científicos, é um artigo que eu vou publicar pela UF, e ainda assim se tornou motivo de processo. E outros processos são mais complexos, assim, o processo que eu tenho com relação às mulheres grávidas lá dentro, né? Eu recebi diversas denúncias de mulheres grávidas que estavam tendo dificuldades de se realocar de lugar de alto risco, de muitos bebês que estavam nascendo com deformidades, problemas ao nascer, prematuro e tudo mais. Isso até a gente tem um artigo, uma dissertação de um professor, um cientista, na verdade, da Fiocruz, que em 2009 ele já fez um trabalho correlacionando poluição a problemas na gravidez. E imagina mulheres grávidas trabalhando dentro da usina. E relatos de que elas não estavam conseguindo ser transferidas lá dentro. E eu mandei para a mídia local, ninguém quis publicar. Mandei para o sindicato não fez nada. Eu falei, quer saber, eu vou postar. Sabendo dos riscos, né? Eu não sou... Eu sou adulto, eu sei das consequências dos meus atos, eu estou preparando minha defesa, tenho contato com mulheres que sofreram isso, eu tenho contato direto com elas, estou tentando o máximo preservar, vou fazer de tudo, na verdade, preservar a identidade delas, para que elas não sejam de forma alguma punidas por isso, porque eu sei que a política fascista da CSN, mas ao mesmo tempo, um mês depois que eu fiz o post, a CSN entrou no programa Cidadão, que é um programa que, de forma voluntária, a empresa dá 2 meses a mais de licença maternidade para as mulheres. Foi assim, um mês depois que eu fiz o post, ela entrou nisso. Então, hoje, as mulheres lá dentro grávidas têm 2 meses a mais de licença maternidade, porque isso fez muito impacto, inclusive eu levei processo. Assim, eles ficaram tão impactados com o que eu postei, e eu fiz falas fortes, é isso. Assim, a CSN coloca o lucro na frente da saúde dos bebês, das nossas crianças, das mulheres, papapá. E assim, minha ideia, na verdade, se eu tivesse tido mais tempo, mais força, era fazer ato na frente da CSN colocando cartaz de bebê morto na grade. Eu quase fiz isso com uma amiga minha. A gente pensei tudo, mas não deu tempo, né? Mas forte, né? e a ideia era justamente essa, porque... E de alguma coisa, de alguma coisa tem feito efeito, né? De alguma forma. Então, vamos passar para a pergunta do povo? Sim, sim. Vamos lá, então. Tá animado? Estou preparado. Não tem nada que eu não conheço, eu acho, sobre o sol. Vamos ver se consegue me surpreender. Bom, pelo menos o pessoal aqui estava animado, hein? Vou começar aqui. Uma das suas propostas é termos de ônibus grátis. Uhum. Isso é bom, mas deixaria centenas de motoristas desempregados. Já pensou nisso? Não, a gente vai precisar, a nossa proposta é que continuamos com motoristas, né? Continuemos com motoristas, né? É muito interessante essa pergunta, porque quando a gente defendia transporte gratuito lá em 2019, boa parte, quase todos os ônibus ainda tinham trocador, né? Então, quando a gente ia fazer o debate com a população, o pessoal falava assim, não, mas e o trocador? Né? Porque se você não precisa de roleta, você não precisa de trocador mais. E eu lembro que a lista que a empresa mandou para a prefeitura, só 9 linhas não tinham trocador, ou seja, tinham mais de 100 trocadores ainda trabalhando em 2019. Mas eu tentava explicar para a galera que é um processo natural da forma do modelo econômico que é construído o transporte público. Não tem como continuar do jeito que está falido. E eu falei assim, dá 2 anos não vai ter trocador em linha nenhuma mais. Assim, não adianta a gente tentar segurar essa função. O modelo econômico tá equivocado. Então, assim, trocador já não vai ter, já não tem e não vai ter com o nosso modelo. Agora, motorista ainda vai ter. Né? A gente pode... eu deixo muito claro que as propostas que a gente faz como candidato a vereador, a gente não executa. Né? Minha promessa é sempre de lutar por isso. A gente faz o projeto, a gente mostra como é feito, a gente luta por ele. Quem executa é a prefeitura. Né? Mas a gente vai o que a gente vai defender é que os motoristas que já estão empregados hoje como motorista tenham prioridades na hora de haver um novo modelo de transporte público, né? E esse totalmente gratuito,
que o motorista que está agora continue dirigindo, mas com os ônibus gratuitos. Então, não vai mudar, né? A situação do motorista, nossa ideia não é mudar, é continuar, ainda talvez até melhorar a situação dele, né? Se a gente conseguir que seja uma empresa pública de transporte, esse motorista não tem mais estabilidade. A gente tem muito recado e relatos de motoristas que estão sem receber há muito tempo, que dobram e não recebem dobra, né? Porque a Agulhas Negras está falida, né? A cidade sul-fluminense, a Viação Sul-Fluminense está em recuperação judicial. Então, essas empresas, os relatos que a gente recebe são terríveis de trabalhadores lá dentro. Então, eles trabalhando numa empresa pública de transporte ainda dá mais segurança para eles de trabalho, né? Sim. Sobre os salários dos professores que estão congelados abaixo do piso há décadas. Uhum. Pretende fazer algo? A nossa briga é que Volta Redonda volte a ser referência em educação, né? E é uma briga, é sempre muito, o slogan é muito fácil, né? Vamos melhorar a educação, vamos melhorar a educação. Tem que melhorar isso aí, tem que melhorar a saúde, tem que melhorar a educação. A questão é que existe dinheiro do Fundeb, né? Existe contas, né? O Diese fez contas, que Volta Redonda nos últimos 7 anos deixou de gastar, né, na educação 800 milhões de reais. Porque Volta Redonda não tem gastado o mínimo da educação, que é o piso nacional para a educação. Você tem 25% da educação, 15% para a saúde. E Volta Redonda não gasta nem perto disso, nem na saúde, nem na educação. Isso era motivo para a cassação do prefeito, né? Para a cassação dos direitos políticos do prefeito. Só que como é uma votação política, os vereadores estão todos lados dele e mantêm ele lá. Mas ele está descumprindo a regra nacional, que é o investimento mínimo na educação. Então, assim, a nossa primeira briga é que ele invista, o mínimo tem que ser investido, né? E com certeza os salários dos professores, assim como dos trabalhadores públicos, né? Você não tem hoje um plano de cargos e carreiras na prefeitura. Então, um trabalhador que entrou há 30 anos na prefeitura, em qualquer função que seja, ele está basicamente recebendo o mesmo salário, porque ele não tem um plano de carreira, né? Então, ele vai aposentar recebendo daqui a pouco um salário mínimo, né? Então, por isso que ele acaba aposentando e continuando trabalhando. Isso sucateia toda a máquina pública. Então, por isso que eu falei que precisa toda uma reestruturação da prefeitura. A gente vai precisar de uma reforma urbana para poder pensar de onde vão vir esses impostos. E a gente defende que a CSN pague mais pelos impostos, né? Pague mais pela responsabilidade social que ela deve ter em Volta Redonda, porque ela polui, porque ela toma conta das cidades, tem a ideia do IPTU progressivo, que a cada ano que um terreno, um imóvel passa parado, ele passe a pagar mais, né? Isso está na Constituição. Então, se o imóvel, por exemplo, o escritório central está parado há muitos anos. Se tivesse tido IPTU progressivo há 20 anos, que como ele está parado, ele estaria pagando 15% por ano do valor do imóvel. O valor do imóvel dele corrigido seria cerca de 110 milhões de reais. Ele estaria pagando mais de 15 milhões de reais de IPTU por ano pelo escritório central. Isso incentiva a CSN a usar aquilo ali. Pô, tô pagando 15 milhões para que aquilo fica parado. Hoje eles pagam 400 mil, né? Então, assim, existem políticas públicas que estão previstas na Constituição que não são feitas porque não tem vontade de se enfrentar o prefeito. Então, só no escritório central, você já arrumou 15 milhões de reais praticamente que você pode investir no resto da cidade. Então, você precisa fazer uma reestruturação. E quando os professores vão falar com a prefeitura, com relação ao plano de carreira e tudo mais, porque já ganharam na justiça isso, né? A lei do PCCS de 96, da época do Baltazar ainda, foi aprovado e nunca foi implementado porque sempre foi dito que não há dinheiro para fazer isso. Então, assim, dinheiro tem no sentido de que a gente precisa, não é igual o Samuca falava, né? Falta gestão, dinheiro tem. Não, na verdade falta dinheiro também, só que a gente precisa distribuir da onde vai vir esse dinheiro. E a gente acha que é preciso cobrar mais de quem tem mais e até isentar quem tem menos, né? Sobre a área da saúde de Volta Redonda. Além dos casos de poluição que podem afetar, tem alguma demanda especial que acha que precisa atuar? Como melhorar a saúde? A questão da poluição, rapidamente, né? A gente tem alguns projetos que a gente acha que pode ser importante fazer. A gente precisa de uma clínica sentinela
em poluição que fique em algum bairro, por exemplo, Vila Muri, Retiro, que vai cuidar desses casos de poluição, vai fazer um mapeamento. Então, as pessoas que estão com problemas respiratórios, ali vai ser referência. Então, você cria isso e aquilo ali, a partir dali, vira também um banco de dados sobre a situação respiratória de Volta Redonda. Então, isso é um projeto que a gente tem, é possível ser feito, a gente está procurando emenda parlamentar para fazer isso. Então, é preciso tratar a questão respiratória em Volta Redonda com seriedade pelo poder público também, não só brigar com a CSN. Com relação às outras demandas na saúde, existem muitas, né? Você tem hoje uma fila para de neurologia em 5 mil nomes. Né? Então, assim, que passa de um ano, pessoas nessa lista até já morreram e está na lista ainda. Sim. Você tem uma dificuldade em diversas especialidades, psiquiatria, agora com a demanda que tem crescido muito de crianças autistas, né? A prefeitura, o poder público não está preparado para lidar com isso. Você não consegue atestado em lugar nenhum, né? No setor público para atestar que a criança está no transtorno autista. Então, assim, é preciso... Essa questão de especialidade também é um problema complexo, né? A gente defende um diálogo com o governo federal para poder trazer uma universidade pública de saúde, em medicina aqui em Volta Redonda, para formar mais médicos, né? Para que a gente possa... Porque os médicos que a gente tem hoje, eles acabam ganhando muito mais no setor privado e não querem trabalhar também no setor público. Né? Nem querem nem ser concursados. Os médicos hoje, eles não querem que tenha um concurso para médico, né? Porque eles recebem muito mais até em RPA, que é uma faca de dois gumes, né? É o mais precarizado, mas ao mesmo tempo ele libera para contratar o médico para o valor que o prefeito quiser. Então, é um problema bem complexo, mas a gente precisa atuar a curto, médio e longo prazo. A gente precisa pensar nessa universidade que vai trazer mais médicos para cá, ter esse retorno social dos médicos também, trabalharem no setor público e, ao mesmo tempo, mutirões, e a gente vai ter que pensar essa questão do próprio salário dos médicos e encaixar no orçamento para que as pessoas sejam atendidas o mais rápido possível. É inadmissível que uma pessoa morra na fila de espera para um neurologista. Sim. Como encara a segurança pública de Volta Redonda? E quais os seus projetos e ideias? Segurança pública também é um assunto bem interessante e complexo, né? Porque vai por todos os lados, né? Volta Redonda ele tem ido para um caminho da repressão apenas, né? Você tem a vigilância hoje quase que total, você tem câmeras espalhadas pela cidade inteira, que por um lado é bom, se você for assaltado, né, em algum lugar, a chance é grande de você ter essa filmagem em algum lugar e tal, mas por outro você está sendo observado o tempo todo, né? Você tem... esse estado, o Big Brother, né, que era do livro do George Orwell, mas virou reality show, né? Então você está sempre sendo observado. E você criou a Secretaria de Ordem Pública, né, que tem um poder hoje num município muito grande, que é mais na base da repressão. A gente entende segurança pública, você tem que atacar a desigualdade social. Você não pode ter uma cidade onde tem tanta gente em situação de rua, tanta gente. Eu lembro, foi essa semana, 9 horas da manhã, eu fui tomar café ali na vila com algumas pessoas. Em 15 minutos apareceu 3 pessoas pedindo dinheiro, né? E você vai, ajuda e tudo mais. Mas isso tem crescido muito. Quem está em Volta Redonda, acompanha, está na rua, sabe que isso tem crescido muito. Né? Então a desigualdade social é muito grande e isso gera violência, né? Gera violência. Tem uma frase de um anarquista que fala, né, assim... primeiro peço pão, né? Primeiro peço o trabalho, né? Se não te derem trabalho, peço pão. Se não te derem pão, você tome pão, porque você precisa comer. Isso é um problema muito grave, né? E isso gera violência, não tem jeito. A precariedade vai gerar violência. Você vai ver que os países mais pobres e os mais colonizados são os países mais violentos, não é à toa, né? E é isso. E outra questão, eu acho que é a questão do próprio transporte público, por exemplo, né? Se você tem uma cidade mais viva, né? Uma cidade que tem mais gente circulando, né? Quando que você tem medo? Quando está segunda-feira, 11 horas da noite, você está sozinho na rua. Aí bate o medo. Tem ninguém. Você olha para um lado, olha para o outro. Eu já fui assaltado no aterrado, meio que assim, né? Eu e um amigo meu só, o ônibus passou, não parou. Parou a moto do outro lado e veio, assaltou a gente e foi embora, né?
Então, se você tem uma cidade que está viva, vibrante, todo dia gente na rua, e 20 ônibus 24 horas, gratuito, incentivando as pessoas a fazerem essa circulação, também gera mais segurança também para todo mundo nesse processo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que olhar de todos os lados. Como pretende produzir mais emprego para Volta Redonda? A questão do emprego é importantíssima também, né? Eu acho que, inclusive, o slogan da minha campanha de 2020, né? Trabalho é direito de todos. Eu acho que o trabalho ele tem que ser tratado como um direito, assim como o direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito à água, transporte, virou outro direito também no inciso na Constituição. O trabalho também deveria ser direito, né? Porque se você precisa do trabalho para sobreviver, você precisa que ele seja garantido de alguma forma, né? Você tem hoje, você criou, né, no Brasil e em outros lugares, essas ideias do assistencialismo, na verdade a ideia é ser assistência social, que acaba virando assistencialismo por diversos problemas dentro da rede. Mas a ideia da assistência social, qual que é? Basicamente você dá o mínimo do mínimo para você controlar uma população para não se revoltar. Se você tem um país com 220 milhões de habitantes, você tem 40 milhões de pessoas na extrema pobreza, isso aqui é um pavio de pólvora, porque é uma galera que não tem nada a perder. É uma galera que vai botar fogo, vai destruir, vai fazer bagunça, vai fazer baderna. Então, o que você faz? Você vai dar o mínimo. Você toma o mínimo aqui, você compra a cesta básica, você se alimenta. E o Bolsa Família, historicamente, é isso, né? É o mínimo do mínimo para a pessoa minimamente sobreviver e manter ali sob um certo controle. A nossa ideia é do trabalho, né? A gente acha que o trabalho é um direito, então a gente tem que incentivar de diversas formas. Eu acho que Volta Redonda precisa ter mais, como eu falei, a questão da universidade para medicina, mas a gente precisa ter um polo técnico aqui em Volta Redonda para novas tecnologias, né? Volta Redonda foi precursora do sistema SESI. A ITPC foi uma das primeiras escolas do sistema SESI do Brasil. Por quê? Porque estava iniciando a indústria nacional e você precisava de gente formada para trabalhar na indústria. E qual que é a maior indústria nacional que estava surgindo? A CSN. Então, se fizeram a ITPC. Se você está querendo partir para um sistema de transição energético, Volta Redonda precisa ser um polo de formação de trabalhadores, né? Nesse campo. Então a gente precisa ir no caminho contrário, né? O Neto ele fechou a FEVERE no ensino médio, que tinha técnico, acabou, mas a gente tem que ir ao contrário, formar pessoas e investir nesse lado da formação e de uma cidade, como eu falei, vibrante, viva. Então se você tem um comércio, o próprio, sempre volto para o ônibus, né? Mas se o ônibus é gratuito, a pessoa deixou de gastar ali R$ 300 por mês. R$ 300 por mês que ela gastava com ônibus, no mínimo, né? Tem cidade que tinha alguns estudos que a pessoa gastava mais com transporte do que com comida, né? Então, se liberou R$ 300 ali que ela vai gastar com outra coisa, né? A gente tem ideia de moeda social. Moeda social é uma moeda que você pega as famílias mais precarizadas na cidade, que já recebe talvez algum benefício, mas complementa esse benefício com dinheiro que ela só pode usar na cidade, né? Você faz acordo com o comércio local e essa moeda ela só pode usar na cidade, então circula mais dinheiro na cidade. Então é incentivar a economia local, formar pessoas, e aí daí as empresas vão se interessar a vir para cá, porque a ideia hoje neoliberal é de você trazer empresas diminuindo o número de impostos. Só que aí vira uma loucura, porque se Volta Redonda diminui imposto, Barra Mansa também vai diminuir. E aí Resende diminui, aí Piraí diminui, daqui a pouco ninguém paga mais imposto e a empresa escolhe que... Assim, a ideia teve agora, né, a lei do aço, que diminuiu o ICMS do estado do Rio para 3%. É um absurdo. E não vai levar o Brasil para frente, né? Essa ideia neoliberal, ela tem um economista que chama de zumbi economics, né? Uma ideia que não morre, mas que não deu certo. Você se considera socialista? Explique e justifique. Sim, eu me considero esquerda libertária. Essa é uma definição, acho que mais clara, né? Eu defendo liberdade, eu acho que a gente tem que... por isso que eu estou no partido chamado Partido Socialismo e Liberdade. Só que a liberdade que eu defendo é um pouco diferente da liberdade
que os patriotas defendem, né? Com a bandeira e tudo mais, né? A liberdade que eu defendo é a liberdade de ter o que comer, é a liberdade de ter onde morar, é a liberdade de poder ir para onde você quiser ir, né? É a liberdade é a liberdade das necessidades básicas, você se ver livres das necessidades básicas. Isso é liberdade. Você ter liberdade econômica, a liberdade que os estadunidenses exportaram, na verdade, para o mundo, né? Essa liberdade econômica é para quem tem dinheiro, né? Fala assim, não, você é livre para ir para Disney, você é livre para eu não sou livre para ir para Disney, não tenho dinheiro, né? Eu sou livre, às vezes não consigo ir para Barra Mansa. Então, assim, uma liberdade condicionada, uma condicionada até, na verdade, a uma certa historicidade, né? O Mauro Campos, que é um dos candidatos a prefeito, ele vem de uma linha, né, que ganhou terras das Seis Marias, né? São terras que veio do rei de Portugal, terras que deu de Minas Gerais até Volta Redonda para ele, para os avós dele, para o pai dele, que está vivo ainda, para ele. Então, assim, onde tem o mérito nisso? Não tem meritocracia, nada disso. Você nasceu ali e é isso. Então, assim, essa liberdade econômica eu sou contra. Então, assim, eu defendo a liberdade das necessidades. Eu acho que todo mundo tem que ter o mínimo. Todo mundo tem que ter o mínimo para sobreviver e poder ter uma vida plena e digna e ter as possibilidades de ser feliz, né? E aí, onde que o Estado entra nisso? O Estado ele entra provendo esse mínimo, né? No caso, como eu falei, o trabalho, né? A gente tem um projeto na Câmara Federal que foi colocado o Estado como empregador em última instância, que é se você procurou emprego, você não achou de jeito nenhum, você não achou emprego de jeito nenhum, o Estado vai te empregar, vai achar, porque trabalho tem. Você tá cheio de calçada quebrada em Volta Redonda. Trabalho tem, né? E dinheiro também tem, porque dentro da forma econômica que a gente enxerga, né? O Brasil produz sua própria moeda e tal, tem toda uma discussão econômica com relação a isso. Mas existe esse dinheiro possível para empregar essas pessoas que estão desempregadas, você gira a economia e você garante o mínimo para todo mundo. Então, entendendo que o capitalismo ele não comporta esse tipo de ideia, esse tipo de vida, né? Então eu não consigo me considerar um capitalista. Então eu sou um socialista libertário ou um comunista. O comunismo ele seria quando acaba o Estado, né? Um próximo processo que a gente também está em discussão. Eu acho que a gente quando a gente se coloca rótulos, às vezes é fácil para poder tacar pedras ou mesmo se identificar, mas ao mesmo tempo pensar no que isso constrói, né? Eu me colocar como esquerda libertário, comunista ou socialista, o que isso constrói dentro de um debate, sendo que justamente como a própria pergunta veio, né? O que isso significa para mim, o que significa para o outro, né? Comunista como criancinha e tal, onde a gente avança esse debate? Eu tenho um trabalho de anos no VR abandonado, que eu defendo está ali. Se a pessoa concorda com o que eu defendo, o que está ali, na minha visão, o meu partido em si não deveria mudar muito a perspectiva, mas eu entendo dentro de uma alienação que é feita com muito dinheiro, com milhões e milhões, bilhões são colocados na mídia, a própria Globo e tudo mais, cria narrativas que desde criança é colocada nas pessoas com relação a certas coisas. Então, eu entendo, mas com relação às pautas, as pautas que eu defendo estão ali, independente do comunismo, socialista, libertário, do que for, é aquilo ali que eu defendo. Bom, e para pessoas que moram assim em comunidades mais pobres, né? Elas passam por muita dificuldade em questão de ônibus, Sim. né? Parece que eles não olham para essas pessoas. Sim. E aí as pessoas, assim, elas têm dificuldade para poder sair de casa, né? Questão de Uber, Sim. né? Você pensa em fazer alguma coisa sobre isso? Você pensa em olhar para essas pessoas? Sem dúvida, assim, como eu falei, o ônibus ele é um direito, o transporte, na verdade, transporte público, né? É um direito. Eu sempre comento, né? Eu fiz um ano de estágio na Candelária, e é um bairro que não fica tão longe do centro. Você descendo o morrinho do Candelária, você desce em 5 minutos, você está no São Luís, que é um lugar não tão distante, e aí passa ônibus e tudo mais.
Mas é um lugar que parece outro mundo, assim. Você sobe ali, você vive ali, parece outro mundo, uma realidade que eu não estava acostumado. E eu lidei com jovens ali, né, de 12, 13, 14 anos. Eu fui fazer um projeto dentro do meu estágio, onde eu falava sobre a história de Volta Redonda, mostrava foto, mostrava vídeos e tudo mais. E eles não conseguiam se relacionar muito porque eles não conheciam, né? E falavam, tinham 13, 14 anos, ah, eu nunca fui para Vila, ah, eu nunca fui para Terrado, né? Então, crianças de 13, 14 anos da nossa periferia nunca foram para o centro da cidade, né? Como eles podem se relacionar a uma história de uma Volta Redonda que eles nunca conheceram e nem conhecem, nem vê. Então, isso é ruim para todo mundo. Então, a questão do transporte público funcional, ele é um investimento importantíssimo. Eu tenho falado, menos de 4% do orçamento municipal, você consegue dobrar a quantidade de ônibus em Volta Redonda e todos sejam gratuitos, né? Isso usando base de dados de outras cidades que fizeram a mesma coisa, né? Não é isso, não é coisa de outro mundo, né? Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, tem 350 mil habitantes, maior que Volta Redonda, e o ônibus é gratuito, né? Como que eles fizeram? Por que eles fizeram, né? É só olhar o exemplo, né? A gente tem a Maricá aqui, que é uma situação um pouco diferente, é gratuito. Eles têm royalties e tudo mais, mas Vargem Grande Paulista, Monte Claros em Minas Gerais, tem mais de 100 cidades no Brasil hoje com ônibus totalmente gratuitos. São Paulo está fazendo estudos com relação a isso, então a própria direita já abarcou a ideia de que o ônibus talvez tenha que ser gratuito mesmo, porque a lógica é do lucro, né? Você falou que muitos bairros não recebem o transporte público adequado. Por que não recebe? Porque a linha não vai dar lucro, né? Então eles pegam ali, em Volta Redonda, se não me engano, hoje são 39 linhas. Algumas são deficitárias, outras são superavitárias. Eles tentam fazer a média para ganhar o lucro deles no final do ano, que é um bom lucro. Mas os que estão dando déficit, eles simplesmente vão tirando um ônibus, tirando um ônibus, tirando um ônibus, tirando um ônibus. Tem muito bairro que domingo não passa ônibus nenhum. Sim. Né? Então a lógica do lucro é um problema, sim. Porque é um interesse. Então, assim, se você tem um interesse público daquilo funcionar, é todo sentido que o público faça, né? Agora, se você tem interesse de aquilo ali dar lucro, vai gerar diversas disformidades e diversos problemas dentro do sistema, porque você não está querendo ter um bom serviço. É uma briga, literalmente, de classes e de interesses. A prefeitura quer um sistema bom e a Sindipaz vai querer um sistema ruim, porque eles não ganham nada fazendo um sistema bom. Eles, pelo contrário, quando quebram um ônibus, eles ganham mais dinheiro. Porque é menos diesel que gasta com o ônibus. Então, um ônibus a menos rodando, as pessoas vão precisar pegar o ônibus ainda porque vão ter que ir para o trabalho. Então, vão ser 40 pessoas que saíram do ônibus, vão esperar o próximo ônibus e vão gastar o dinheiro do mesmo jeito e vão gastar menos diesel. Então, a lógica dos interesses está completamente invertida. Então, não tem como funcionar. Então, a única forma hoje do transporte público funcionar, e aí a gente coloca até outros motivos, né? A lógica urbana mudou. Antes, eu lembro quando eu tinha 13, 14, 15 anos, a minha diversão era ir no cinema. Ia todo filme no cinema. Hoje em dia, você vê Netflix, não precisa sair de casa e tal. Meu celular quebrou no domingo, estava fazendo campanha, eu preciso do celular para fazer campanha. No desespero, comprei celular domingo, 3 horas da tarde. Na segunda-feira, 11h30 da manhã, chegou o celular. Então, assim, eu não preciso sair de casa. Se eu tivesse levantado na segunda-feira, me arrumado, ido para a loja, se bobear, demorado mais para eu ter chegado o celular. É toda uma... Só que onde eu comprei, não paga IPTU aqui em Volta Redonda. Eu comprei no Mercado Livre. Eles não pagam IPTU em Volta Redonda. Americanas pagam. Se eu fosse na Americanas comprar, eles pagam IPTU, empregam gente daqui. Então, é uma lógica urbana diferente, uma lógica econômica diferente que a gente tem que pensar que se a cidade esvaziar e não tiver ônibus para todo mundo vai perder e vai virando cidade fantasma, né? Bom, agora eu quero que você resume pra gente qual é a sua proposta. Minha proposta é lutar. Minha proposta é seguir lutando, continuar fazendo o trabalho que eu tenho feito, só que com mais estrutura. Eu tenho falado no VR Abandonada hoje, eu escrevo o texto, eu faço a arte, por isso que a arte é uma merda. Eu pego o tripé e vou gravar o vídeo, edito o vídeo, coloco a legenda, faço o post, vejo os comentários, não respondo porque
vezes não tenho tempo, minha saúde mental não deixa. Mas respondo os DMs. Então, assim, a ideia com a vereança, é ter mais estrutura para fazer a briga que a gente já faz. As pautas, como eu falei, o vereador, o trabalho dele na Câmara é fiscalizar o trabalho do prefeito. Fiscalizar o trabalho do prefeito. O prefeito fez uma coisa de errado, ele vai, denuncia o Ministério Público, papapá. Trabalhozinho. Por isso que a maior parte dos vereadores fica quietinho com seu cargo, junto com a base do prefeito, só aprovando lei do prefeito, aprovando decreto do prefeito, mudando o nome de rua, dando plaquinha para alguém, algum morador do bairro de honra. De 1h30 de sessão da Câmara, você vai passar lá que 1 hora é isso. É menção de congratulação ao reitor da FOA, ao presidente do SAI, e vamos dar uma plaquinha para não sei quem, e aí vai lá, tira a placa. E é basicamente isso que o vereador faz hoje. A minha proposta é chegar lá para fazer esse embate, né? Embate contra a CSN, mobilizar a população, chamar a população, galera, o ônibus está ruim. Vamos lá para a porta do ônibus, porta das empresas de ônibus, vamos fazer um piquete. E aí, com essa estrutura, a gente chega lá e junta 30, 40, 50 pessoas, faz um piquete, sai no Diário do Vale, sai no jornal, ali a população está revoltada. Aí que você começou no início, né? Será que a população não é apática? Será que a população às vezes não se preocupa e tal? E eu acho que a ideia do protesto é justamente essa, né? De mostrar que tem mais gente revoltada. Porque no fundo eu acho que a galera está revoltada, sabe? Eu estava assistindo ano passado um documentário sobre agrotóxico, que eu não consegui terminar de ver, porque é desesperador, porque no final é meio que quase niilista, assim. Ele fala assim, não, o cara fala, não adianta você lavar seu produto, seu vegetal. Não adianta, não vai sair. O agrotóxico está tão impregnado naquilo ali que você não vai sair, e isso vai dar câncer. Então, o cientista colocando para você que você consome lixo todo dia. Você respira lixo todo dia, né? Eu tenho sempre falado, nós somos o pulmão, nosso pulmão é o filtro dessa cidade, né? Nosso pulmão é o filtro da CSN. Então, assim, nós respiramos lixo todo dia, nós pisamos em material contaminado, nós trabalhamos metade, 3/4 da nossa vida com uma parada que a gente não gosta, para receber um pequeno pedaço do lucro para onde vai, sendo explorado. Uma vida que não faz sentido da lógica que a gente vive. E isso é revoltante. Aí um pouco o momento que a gente tem para poder tentar se divertir, a gente não tem energia. A gente senta e vê Netflix. Vamos viajar, trabalhei a semana inteira, vamos ali para Penedo e tal. Primeiro que, o dinheiro tá agarrado e tal, eu tô com as contas. Segundo que, tão cansado, trabalhei a semana inteira. Então, vamos ver Netflix. Então, assim, é uma vida que, no geral, não faz muito sentido. Então, eu acho que tem mais gente, assim, revoltada como eu. E a minha proposta é juntar essa revolta e transformar em uma cidade melhor, construir uma cidade melhor. Com certeza o Alexandre menino estaria muito orgulhoso do Alexandre grande, adulto. Ele com certeza, acho que ele ficaria surpreso. E muita gente fica surpreso, né? Esse dia eu estava panfletando, encontrei com uma pessoa que estudou comigo. Ela perguntou assim, você lembra de mim? Eu falei, estudei com você e tal. Parabéns pelo seu trabalho, né? Como você tá e tal. Muitos anos que eu não via. E até para muitas pessoas que cresceram comigo, para algumas faz sentido, né? Mas para as outras que me conheciam de longe e tal, estudaram assim comigo, olham hoje e pensam, caraca, esse cara estudou comigo, né? E entendem também a importância do trabalho. Isso me dá forças, né? De saber de que tem algum tipo de ressonância, né? De que o que eu falo faz sentido. E isso traz também uma responsabilidade muito grande. Você perguntou lá atrás sobre a questão do medo, né? Eu não quero, CSN, eu não quero levar mais processo. Eu não tenho vontade nenhuma de levar mais processo. Por favor, parem de enviar oficial de justiça lá para casa. Não quero mais. Posso trocar de número. Não mande mais. Eu não quero, assim, eu não tenho vontade nenhuma de levar mais, de ser a pessoa, de entrar para o Guinness Book com mais processo de uma mesma empresa. Não é minha vontade. Às vezes, quando falam de processo para mim, e eu dou uma risada, e meu pai sempre fala, você ri quando fala de processo, mas é uma risada de nervoso e de uma ironia louca,
E quando eu choro, quando eu penso nos processos, né, é um choro de revolta, não de medo, de tristeza. Mas é de uma revolta de pensar de o que está acontecendo comigo, porque, na verdade, era eles que deveriam estar sendo processados. E eu não tenho força para processar. E faz parte do sistema. O sistema é assim. Mas, então, eu tenho orgulho do que eu faço. Isso tem seu lado cansativo, seu lado negativo, seu peso. Mas também, esse apoio é muito importante e também traz essa responsabilidade de continuar, né? Independente de eleição é um momento que vai passar, daqui a 40 dias acabou e a vida segue, sendo eleito ou não, mas eu não é complexo de marcha nem nada, mas eu acho que eu tenho um dever histórico de seguir lutando e de, mesmo que seja uma nota de rodapé, quando algum historiador de Volta Redonda falar daqui a 50 anos sobre Volta Redonda, que eu esteja lá tentando fazer a minha parte, e é o que eu tenho tentado fazer com todas as minhas forças. Bom, para hoje, para quem te segue, qual é a frase que você pode deixar para eles? Eu tô aqui, eu vou seguir lutando, eu quero muito o apoio de todo mundo que puder dar o apoio, da forma que puder dar apoio. Eu sei que muitos não podem sequer seguir a página, eu sei que muitos não podem curtir nada que estão na página, porque forças maiores, empresários maiores não deixam. Muitos não podem compartilhar, mas que eu tô aqui e mandem mensagem, eu vou responder. Estou aberto para conversas, quero conhecer pessoas, quero trocar ideias. Mesmo quem tá para criticar, se forem críticas construtivas, né? Muita gente, quando eu anunciei minha pré-candidatura, muita gente falou, ele tá vindo, né? Mais uma boquinha, não sei o quê, não sei o quê. Eu perguntei, tá bom, mas qual outro caminho? Me dá um outro caminho. Me dá uma outra direção, assim. Se não é me candidatar... Assim, eu tô brigando, tentando construir uma cidade melhor. Tô tentando debater uma cidade melhor. Se o caminho não é me candidatar e tentar ter um mínimo de um pouco mais de poder, me fala que a gente vai construir, que eu tô disposto a construir. Então, vamos chegar junto. Mandem mensagens quem quiser apoiar, todo apoio é bem-vindo. A gente tem pedido para pessoas gravarem vídeo. Quem puder dar a cara, que dê a cara, grave vídeos falando em apoio a Alexandre Fonseca, Alexandre VR Abandonada, voto em Alexandre VR Abandonada. E toda forma de mostrar que eu não estou sozinho nessa luta também vai ser bem-vinda. Mostrar que tem uma cidade inteira por trás, isso enfraquece a CSN, né? Quando ela está com o meu CPF, ela quer desmontar um movimento que existe por trás, porque quando ela diz claramente, eu não posso postar nada, ela não fala que a decisão do juiz, a liminar concedida pelo juiz, ela não fala que eu não posso dizer nada, ela não fala que a minha imagem não pode aparecer em post de outras pessoas, ela fala que eu não posso postar nada. Porque ela entende que o VR Abandonado é tão potente que o vídeo pode ser postado na página do PSOL, pode ser postado na página do Movimento Sofrimento contra a Poluição, pode ser postado em qualquer outra página e não vai ter relevância. Eles citam na liminar, né, no processo que eles tentam eliminar, que a Volta Redonda VR Abandonado está com 40 mil seguidores, isso representa uma população tão grande, isso é um risco à empresa porque ele alcança muita gente. Eles estão tentando embasar uma coisa contra mim. Então, eles querem me calar justamente na estrutura do VR Abandonada, porque se tornou realmente um bastião dessa luta. E eu estou pedindo para que as pessoas se juntem nela. Estou precisando de todo tipo de trabalho. Gente que possa editar vídeo, fazer texto, de ajudar em qualquer coisa de ajuda. Mas a mensagem que eu quero colocar aqui é que eu estou aqui, estarei aqui amanhã, estarei aqui quando a campanha acabar. E a luta segue. Eu tenho confiança e esperança de uma cidade melhor. Bom, Alexandre, foi um prazer falar com você. Obrigada por ter cedido seu tempo, né, por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi um prazer enorme, viu? Obrigado você, obrigado pelos elogios, obrigado por ter dito que eu sou um convidado especial. Não sei se ela fala isso pra todo mundo, tem que conferir depois no podcast. Isso não faz parte do roteiro, gente. Mas então, queria muito agradecer a sua
sua disponibilidade também. Quando a gente fala de questões políticas, a gente sabe como uma cidade como Volta Redonda, que é uma cidade muito... Ela é uma cidade média, mas ela ainda é uma cidade pequena, né? Com os poderes muito já bem consolidados e estar comigo hoje, às vezes, é profissão de risco. Quem está comigo, às vezes, sabe que está comigo, que dá a cara junto comigo, também é ter coragem. Então, quero agradecer a você ter topado esse desafio, e a gente, mais pra frente, faz outros desafios mais apimentados aí pra... Vixe, Maria! É. Eita, nós. Então é isso, galera. Esse foi o VR Abandonada. Valeu, galera. Um grande abraço e tamo junto. 5123. Pra não esquecer, 5123. Vamos lá.